família. Ezequiel 37, cada osso no seu osso aí. Você tem irmão, fica perto do seu irmão. Você tem pai e mãe, fica perto do pai e mãe. Se tem esposa, fica perto da esposa. Se está sozinho, fica chupando dedo, quer dizer, fica quietinho no canto aí, não tem problema. E nós nessa noite, eu gostaria de convidar os irmãos, inclusive, irmão Nel, eu não sei se você está escutando, Pedro, se você puder escutar daqui de baixo, meu irmão, eu vou ficar agradecido, Pedrão. Se ele puder escutar daqui de baixo, que o Pedro é menino trabalhador. Quando ele vem aqui, que ele não está aqui entre nós, ele está resolvendo atividades administrativas. Essa igreja anda bem, primeiro porque tem um bom Deus, depois porque tem um bom pastor, que é o pastor Daniel, e depois porque tem o Pedrão ajudando a gente em tudo que é a área administrativa dessa igreja. Meus irmãos, culto da família. E eu gostaria de apontar aos irmãos, depois de ler esse texto, 7 coisas que eu julgo, pastor Daniel, olhando para esse texto, que são destruidores da família. O que destrói uma família, missionária Sueli? A senhora que está caminhando para 50 anos de casado. Inclusive, nós vamos nos organizar. É quase isso, não é? 40 e pouco já, missionária. É 40. É 41. Esse ano completa 41. Então, está no caminho de 50. Falta só 9, está pertinho. Então, provavelmente, os mais experientes daqui são o pastor Daniel e missionária Sueli. Eu quero, com todo respeito, pastor Daniel, tratar de 7 assuntos que eu julgo serem destruidores da família. Não vou falar aqui, o Edgleidson, do que solidifica a família, porque nós sabemos o que solidifica. Pensar no que destrói ajuda a gente no contraponto, irmão Manuel, daquilo que ele edifica. Então eu quero apontar o que destrói, porque você sabe o que solidifica a família. Então, de maneira que a gente seja alertado. Se você pode, mantenha a sua Bíblia aberta comigo em alguns textos. E o primeiro é o que nós lemos anteriormente, que é Amós, capítulo 3, os 3 primeiros versos. Olha o que esse texto diz. Amós, capítulo 3, e aí eu te oriento também. Quando você vem à igreja, você precisa de algumas ferramentas que são importantes. Bíblia, uma harpa cristã para você poder acompanhar a leitura bíblica, também ler a sua... Não tem como vir para o culto, irmãos, e não trazer Bíblia. Você vem para um culto, você tem que trazer sua Bíblia, e aí outra ferramenta que é muito importante, que você não pode ficar sem ela no culto, é a harpa cristã. Então traga a Bíblia, a harpa cristã. Aí eu penso como acessório, Nília, que é extremamente importante, que é uma folhinha de papel e uma caneta. Pastor Daniel, às vezes eu saio de casa, eu esqueço o celular, eu esqueço a chave de alguma coisa, não tem problema. Agora, se eu esquecer um pedaço de papel e uma caneta, aí começa a complicar, porque aí, às vezes, vai acontecendo alguma coisa, você precisa anotar, gente, e não dá. Então, eu te oriento, vem para o culto, traz Bíblia, traz harpa, um bloquinho de nota, um caderninho, uma agendinha, uma caneta e um papel, para você tomar nota. E eu gostaria que você, conforme as suas condições, na nota do celular, no rodapé da Bíblia, onde você puder, anote essas orientações. Lendo o texto base, e a partir dele eu explico aos irmãos do que vamos tratar nesse culto da família. Amós 3, de 1 a 3. Escute o que esse texto diz. Ouvi essas palavras que o Senhor fala contra vós. Ou seja, inicialmente, nós temos aqui uma voz de Deus contra pessoas. E aí ele dá detalhe, o profeta dá detalhes. Contra vós, os filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: sua voz vos tenho conhecido, de todas as famílias da terra. Portanto, eu vos punirei por causa de todas as vossas impiedades, iniquidades e por conta dos vossos pecados. 3 e último diz assim: andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? É uma pergunta. Então esse texto ele vai tratar de quê, irmãos? Ele vai tratar de uma punição de Deus para as famílias. E por que Deus está agora punindo, meus irmãos, essas famílias? Porque eles falharam em algumas áreas. E eu aponto aqui algumas áreas que eu acho que nós, famílias de hoje, estamos falhando. Eu corro o risco de falhar, os irmãos que me ouvem correm o risco de falhar. Enfim, as famílias, de modo geral, a sociedade, elas correm o risco de falhar. Agora sim, se você pode, abra sua Bíblia comigo na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, o capítulo 7, e nós vamos ler o verso de número 3, de 3 a 5. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 7 da primeira carta, e nós vamos ler a partir do verso de número 7. Não se preocupa, porque é tom de escola bíblica dominical. Primeira aos Coríntios, o capítulo é o 7, verso de número 3 adiante. E esse é o primeiro ponto
que eu julgo ser destruidor da família, é não observar isso aqui, é não tratar isso aqui. E aí eu abro um parênteses para pedir desculpa a quem já me ouviu falar disso. Talvez é possível que você já me ouviu falar de alguma maneira sobre isso aqui, eu peço desculpa para você, a ideia não é ser repetitivo, não é porque não tem nada para falar, mas eu entendo que isso é muito importante e a gente precisa não só anotar, mas viver a partir dessa orientação. Capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, verso de número 3, que diz assim: o marido cumpra a sua obrigação conjugal para com sua esposa, e da mesma forma também a mulher ao marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. 5. Não vos defraudeis. Defraudar é deixar de honrar, é roubar, é tirar aquilo que é devido um ao outro, exceto com consentimento mútuo por algum tempo, para vos abster em jejum e oração. E depois ajuntai-vos rapidamente, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, primeiro ponto, se você puder observar e anotar na sua anotação, o que destrói as famílias hoje, o que rebenta qualquer família, é não tratar com seriedade o coisar. Tem criança? Então eu vou usar o código, coisar. Tem casal, irmão, que deixou de coisar, virou coleguinha. E faz parte isso da convivência familiar. Nós não falamos disso aqui com seriedade, e cada dia que passa a gente escuta notícias de famílias que vão se deteriorando, e uma das primeiras coisas que detona a família depois dela sair da presença de Deus é inobservar isso aqui, é deixar de observar esse detalhe. Hoje nós estamos vivendo um tempo estranho. Observe o que eu vou dizer aos irmãos e confirme isso dentro de você sem me dizer nada. Quem deveria estar coisando não está coisando, e quem não deveria estar coisando está coisando com força. É isso que nós estamos vivendo. Ou seja, quem tem legalidade jurídica, bíblica, divina, porque Deus idealizou isso, corre o risco de estar de calúnia um com o outro e não estar experimentando as benesses de Deus. Jesus disse assim: lá no céu não coisa e nem se dá para coisar, porque lá não é assim que funciona. Você quer aproveitar isso? É aqui, tem que ser aqui e agora. Então nós estamos vivendo um tempo estranho. Quem não tem legalidade para fazer isso, está fazendo e está fazendo com força, sem observar todos os critérios bíblicos. E aí eu aproveito para dar uma orientação pastoral, que isso pesa sobre nós, a nossa responsabilidade pastoral. Eu não me recordo da última vez que tivemos um casamento aqui. E a minha questão é, será que o povo deixou de coisar? Ou o povo não está mais ligando para coisar? Porque antigamente era assim: eu preciso casar, porque eu estou aqui, e a Bíblia diz, se você está aí pensando muito em coisar, é melhor você casar do que ficar pensando em coisar e abrasar. A orientação bíblica é essa, e o texto é claro, e a gente às vezes precisa ser direto. Ah, pastor Ivonaldo, você não pode falar disso, porque aqui não é lugar de tratar disso. Aqui não é lugar de tratar disso. Aí depois a gente vem tratar dos problemas. Se a gente não orienta daqui, aí depois a gente tem que reunir com um monte de gente para tratar de um monte de coisa que está tudo fora do lugar. Então, se você não quer ter a sua família destruída, observe a maneira bíblica de coisar. Não dá mole com isso não. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele encontra legalidade. É o que o texto e a orientação do pastor Paulo orienta. Porque o diabo, ele acha ocasião, ele acha brecha. E sabe uma área que ele tem encontrado brecha é essa. Então abra o olho. Coisar é uma coisa muito boa. Glória a Deus, porque Deus inventou isso. Mas que isso seja feito mediante a orientação bíblica, porque se não estiver sendo feito debaixo da orientação bíblica, sabe o que você está adquirindo para a sua família? Problema, graves problemas, que podem te acompanhar uma vida inteira, um problema inteiro. Eu uso o exemplo, inclusive, da minha própria mãe, pastor Daniel. Irmão Zeni coisou com força. Se engana quem acha que pastor Ivonaldo é filho da irmã Zeni, porque a irmã Zeni só tinha pastor Ivonaldo e irmão João Paulo. Não, irmão Zeni coisou com força. Vários filhos, com várias pessoas. E sabe qual é o problema disso? É viver uma vida. Minha mãezinha hoje, Everaldo, ela tem praticamente 80 anos, solitária. Ela escolheu isso depois dos muitos sofrimentos da vida, foi uma escolha prudente, repensada. Para quê? Para que ela não dê lugar ao diabo. O diabo só quer uma brechinha. Então anote aí, coisar é um negócio certo, bom, dentro dos parâmetros bíblicos. Se tiver fora,
Abre o olho que você está arrumando problema para sua casa, para sua família. Vamos lá, segundo ponto, vamos ler aí Efésios capítulo 5, verso número 22. Não se preocupa não, e eu não estou preocupado. Pastor Ivonaldo pregou, ninguém deu nenhum glória. Isso não é para dar glória, isso é para a gente olhar o que está fora, botar o prumo e dizer, opa, essa paredinha aqui, gente, ela está um pouquinho torta. Então vamos dar uma chegadinha nessa paredinha aqui para ela ficar na direção da vontade de Deus. É para isso que serve a mensagem. A gente às vezes fica aqui, dá uma glória aí, beleza, isso é bom, porque é disso que se constitui também o culto, mas o cerne é o quê? É fazer a palavra entrar na cuca velha e dizer, gente, eu estou com vontade de fazer isso aqui, mas a Bíblia falou. Então se a Bíblia falou, gente, a Bíblia tem razão, então precisa abrir o olho. É Efésios capítulo 5, verso de número 22. Então primeiro ponto aí, se você pode anotar, anote aí, coisar só mediante orientação bíblica, senão vai ter problemas dentro dos parâmetros bíblicos. E qual é, pastor Ivonaldo, o parâmetro bíblico? Casamento. Fora disso, você arrumou problema para sua cabeça. Jovem, irmão, tá batendo o coração? Coração tá batendo? Abre o olho com isso aqui. Coração bateu, não, eu não tenho problema com isso. Todo mundo tem problema com isso. Todo mundo